Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui mais uma vez para dar aquela olhadinha na energia dos arcanos para os 12 signos essa semana. Mas antes eu vou deixar aqueles recadinhos de sempre, que eu sempre deixo aqui com vocês. Quem quiser saber mais sobre o meu trabalho, quiser fazer leitura de mapa astral comigo, leitura de cartas ou curso, vai começar um curso agora em novembro, um novo curso da energia dos arcanos, é o curso de Lenormand ou baralho cigano, tá? Vai ser tudo 100% online, é um curso feito com videoaulas, muito tranquilo de você poder participar, de você estudar junto com a gente. É um curso todo programado para funcionar à distância mesmo e a gente está sempre em conexão para poder ajudar vocês a descobrir mais sobre esse oráculo tão especial, tá? As informações de tudo isso, gente, eu só consigo passar por e-mail. Infelizmente eu não dou conta das mensagens, dos comentários que são deixados nas redes sociais, eu não consigo mais responder todo mundo. Então eu peço por gentileza para vocês enviarem uma mensagem com o e-mail que está aqui embaixo no box de informação, tá? Aqui embaixo no box de informação também, além do nosso e-mail de contato, tem o endereço nosso lá no Instagram e no Facebook. Tá? 2 redes aí onde eu costumo me comunicar com vocês, sempre que tem alguma novidade, eu quero partilhar alguma coisa, eu entro por lá durante a semana. E aqui a gente conversa sempre no domingo, tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para eu lembrar. Acho que não, acho que é isso. Vamos começar falando com quem? Vamos começar falando com os arianos, exatamente. Vamos lá, vou pegar uma carta aqui para os nossos amigos arianos. O As de Copas para os arianos essa semana. Um as para começar o nosso jogo, falando de todo o potencial de sensibilidade, percepção, intuição, né? É uma carta que lembra esse naipe de copas, que é um naipe que traz pra gente a vibração do elemento água, né? Elemento tão importante para garantir na nossa vida flexibilidade, adaptabilidade, né? Condição da gente ter jogo de cintura, da gente fluir pelo mundo, né? Toda vez que a gente pensa em movimento de vida, a gente está pensando no elemento água de alguma forma, porque é ele que vai fazer esse movimento de fluidez no nosso caminho, vai trazer pra gente essa possibilidade de, assim como um rio, né? Correr através das situações, das questões, dos desafios que vão surgindo no nosso caminho. Sempre que o As de Copas aparece, a gente pode lembrar dessa ideia de buscar ainda mais flexibilidade, fluidez, leveza na vida. E muito disso passa pela observação, pela investigação cuidadosa do nosso universo emocional, né? Nosso universo emocional está muito ligado com o nosso universo mental. Aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente reflete, aquilo que a gente analisa diante do mundo, acaba despertando e disparando gatilhos emocionais na gente, né? Aquilo que a gente absorve, como a gente captura o mundo lá fora, chega pra gente através do nosso campo mental e automaticamente dispara uma série de emoções, né? Algumas muito boas, outras mais tranquilas, mais sossegadas, mas algumas acabam interferindo muito na nossa capacidade de lidar com as coisas da vida, né? O exercício, né, diário, dentro da rotina do dia a dia. O emocional é sempre um excelente mensageiro do lugar aonde nós estamos. Por isso que a gente deve acolher as nossas emoções, a gente deve abrir espaço para elas na nossa vida, não para que elas comandem, né, o nosso desenvolvimento, o nosso movimento e nem aquilo que a gente investe, naquilo que a gente investe a nossa energia ou não. Não é para isso. As emoções, elas chegam muito para nos dizer sobre onde estamos, o que a gente precisa, né, efetivamente trabalhar na nossa vida e como a gente pode fazer isso. Muitas vezes as próprias emoções já nos liberam esse recado tão importante, tão valioso, né? Então essa semana, arianos, é possível que vocês estejam um pouco mais sensíveis, mais perceptivos, mais intuitivos também, né? E essa sensibilidade pode sim, de muitas maneiras, ajudá-lo a entender mais do seu momento, daquilo que é importante e de como você pode trabalhar essas questões na sua vida, né? Então, permaneça aí muito conectado com essas emoções, acolha elas, né? A gente muitas vezes fica empurrando as emoções para debaixo do tapete, a gente fica tentando mudar o padrão mental para as emoções irem embora e muitas vezes isso não dá certo, porque o mais importante é a gente utilizar, né, aquela mensagem dentro da nossa vida e muitas vezes isso é o bastante para a gente poder reformular muita coisa. Tá? Isso
muitas vezes exige tempo, atenção, um autocuidado muito grande, né? Exige esse movimento da gente se acolher, da gente se aceitar, da gente se amparar dentro desse universo emocional também, viu, arianos? Aproveite essa semana, pode ser uma semana muito especial para elucidar muita coisa, para você poder também melhorar o nível das suas conexões e vínculos emocionais de todos os tipos. Até mesmo dentro das relações afetivas amorosas, essa semana pode surgir uma boa oportunidade de trocarem notícias emocionais, né? Dos casais aí poderem trocar notícias emocionais, quer dizer, um poder dizer para o outro exatamente aquilo que sente e respeitar o sentimento do outro também, entendendo que sentimento é mensagem que está chegando para nos avisar sobre algo importante que está acontecendo no nosso sistema naquele momento, viu? É isso, arianos, olha, uma excelente semana para vocês aí, que seja muito abençoada, que seja muito rica, né, nessa fluidez que essa carta sugere, simplifica os processos, respira fundo, facilita a passagem das coisas pela sua vida, porque a vida é isso, é só passagem, tudo vai passar, de um jeito ou de outro, todas as situações vão acabar passando. Então, vamos permitir que isso aconteça de uma maneira fluida, leve e que nos agregue ainda mais sabedoria, tá bom? É isso, arianos, uma excelente semana para vocês, viu? Vamos falar com quem agora? Vamos falar com os taurinos, exatamente. Vamos lá, eu vou pegar uma carta aqui para os nossos amigos taurinos. Vamos ver aqui, olha, Rainha de Espadas para os taurinos essa semana, hein? Rainha poderosa, Rainha de Espadas, rainha que fala sobre a comunicação, a expressão. Será que os taurinos estão conseguindo se comunicar e se expressar de uma maneira adequada? Para mim é muito importante essa ideia da expressão, porque ela traz diretamente a questão da autoestima, né? Quando a gente tem estima por nós, por quem nós somos, fica muito mais fácil a gente conseguir expressar. E a expressão também é um caminho que alimenta isso em nós. Nós costumamos nos sentir mais ligados com quem nós somos quando a gente consegue se expressar. É como se a gente, de alguma maneira, com a oralidade, né, verbalizando aquilo que nós somos, aquilo que nós sentimos, onde nós estamos, como é que é a nossa jornada, é como se a gente se aceitasse, né, como se a gente se acolhesse nesse momento. Então a expressão, a comunicação, ela é uma forma da gente existir, entre aspas, eu vou deixar aqui entre aspas, porque é óbvio que isso não é um movimento de existência na sua completude, mas acaba acontecendo dessa maneira, né? Quando a gente fala em se expressar, a gente tem a ideia de diálogos longos, de muita conversa, de muita explicação, e não necessariamente passa por isso. Às vezes a nossa expressão nem passa pelas palavras, passa pela nossa postura, passa pelas nossas atitudes, passa pelo nosso silêncio. O quanto a gente consegue expressar às vezes, permitindo que o outro fale, que o outro se manifeste e que a gente consiga assimilar aquilo, né, de uma maneira livre, liberta dos nossos julgamentos. Isso é uma forma da gente se expressar também, da gente expressar qual é a nossa verdade, quem nós somos, né, o que nós estamos fazendo aqui. Tudo isso, né, funciona como um canal de comunicação. E como é importante a gente conseguir estar trabalhando com congruência aquilo que a gente quer mostrar para o mundo e que a gente está conseguindo mostrar para o mundo, né? Não que isso tenha um significativo valor muitas vezes nos resultados que nós buscamos, mas é algo importante e eu acho que faz parte do nosso processo também de autoestima, como eu disse. É importante para a gente conseguir se comunicar, mas é importante, Touro, fazer isso de um lugar onde tenha amor. Se a gente não se expressa amorosamente, isso não quer dizer que a gente vai usar um discurso doce ou que a gente vai só trazer palavras bonitas para o mundo. Não, não necessariamente isso. Mas quando a gente faz esse movimento de um lugar amoroso, raramente a gente agride, raramente a gente aponta o dedo, raramente a gente cobra, culpa, julga, né, de uma maneira que possa ferir o outro, que possa agredir o outro também. Né? Lembrando que toda agressão ela acaba ficando dentro do nosso campo, então a gente tem que tomar bastante cuidado com isso. Se a nossa maneira de se expressar acaba ferindo as outras pessoas, isso também está falando sobre nós. Isso também é um recado que a gente está deixando para o mundo. Então a gente precisa pensar nisso. Ser firme, colocar limite, dizer o que acha, isso nunca vai passar por um caminho de necessariamente precisar
né, extravasar a energia em cima do outro. Não tem essa necessidade. Existem muitas formas da gente se comunicar e da gente se expressar. E principalmente ouvir também todas as expressões do nosso corpo. Os taurinos aí têm uma conexão importante com o corpo. Fiquem de olho essa semana, reparem como é que está o funcionamento do corpo de vocês. Ouça o que o corpo está falando, taurino. Repara se você está cansado, se você está com mais fome, menos fome, se você está mais irritado, se você está precisando de descanso, se a qualidade do seu descanso tem feito bem para você, como você tem usado os seus momentos livres. Tudo isso ajuda a gente a se entender mais e criar essa comunicação com o mundo e com a gente mesmo, tá bom, taurinos? Aproveitem. Essa é uma carta que também fala muito sobre pequenas intervenções cirúrgicas que são realizadas com muito sucesso. Então, os taurinos aí que precisam às vezes fazer uma extração de dente, uma pinta na dermatologista, tem essas pequenas extrações, fiquem tranquilos, porque essa é uma carta muito favorável nesse sentido, tá bom? É isso, taurinos, uma excelente semana para vocês aí, viu? Aproveitem os próximos dias com essa energia boa, comunicativa, direta e clara da Rainha de Espadas, viu? Uma excelente semana para vocês. Vamos falar com quem agora? Vamos falar com os geminianos, exatamente. Vamos lá, vou pegar uma carta aqui para os geminianos, olha só. O Cavaleiro de Copas para os geminianos, mais uma carta de copa aqui no nosso jogo. Semana onde possivelmente a gente vai trabalhar bastante as questões de ordem afetiva, emocional, a nossa sensibilidade, as nossas percepções do mundo, né? O naipe de copas sempre traz essa lembrança. E o Cavaleiro de Copas nos lembra da necessidade da gente concretamente trabalhar dentro das nossas relações, né? A gente gastar tempo com isso, a gente gastar atenção, né? A gente dedicar o nosso melhor potencial de energia também para as nossas conexões e vínculos, principalmente aqueles que são mais comuns, que a gente tem contato constantemente. As pessoas com quem a gente tem contato normalmente, né, numa rotina, a conexão existe, ela é forte, ela é visível muitas vezes, mas a qualidade dessas conexões às vezes pode ficar um pouco tumultuada por conta até mesmo dos acontecimentos, né? Da vida, da rotina, das coisas que vão chegando. Como a gente já tem uma relação ali de alguma forma estruturada, a gente acaba deixando aquilo um pouco ali de lado e a gente vai prestar atenção em outras coisas, é natural isso. Mas de vez em quando, e é isso a sugestão dessa carta do Cavaleiro de Copas, geminianos, é importante parar e observar como que tá essas conexões, esses vínculos mais próximos, qual o nível da atenção e da qualidade dessa atenção que você está oferecendo para essas pessoas, né? Para essas conexões. Uma outra conexão muito importante que vale muito lembrar com essa carta é a conexão com a gente mesmo. Será que você está reservando aquele tempo, né? Aquele espaço na sua agenda para você ficar com para você, curtir as coisas que você ama, curtir a sua presença, né? Curtir a sua companhia. Sempre é muito importante em qualquer situação que nós nos encontremos, a gente poder ter essa capacidade de ficar bem com a gente mesmo, né? De ficar feliz nessa posição. Como é rico e como isso também nos traz força, muita força. A gente se sente muito mais conectado com o mundo quando a gente tem essa possibilidade muito clara dentro da gente. Que ficar com a gente mesmo é algo muito bom, é algo que vale a pena, é algo que a gente gosta também demais. Então aproveita os próximos dias, viu, gêmeos, para prestar atenção nisso, nessas questões relacionadas com as relações de todos os tipos. Aos amigos, né, aqueles que a gente tem menos contato, que a gente acaba deixando para conversar depois, esse depois nunca chega. A família, né, a família de origem, ou a família que a gente cria, né, as pessoas que estão mais próximas, os colegas de trabalho com quem às vezes a gente tem uma relação diferente, mas também é importante, né, com a gente mesmo, como eu disse. Repare como está desenvolvendo os seus processos de conexão dentro dessas relações. Isso sempre fala muito sobre a gente, sobre a nossa necessidade em cada momento, né? E nada melhor do que a gente poder melhorar aquilo que já está bom, né? Aquilo que já está funcionando bem na nossa vida. Os geminianos ou geminianas que estão aí procurando um novo parceiro afetivo e amoroso, essa semana pode ter algum tipo de movimentação nesse sentido.
Eu sempre lembro isso. O mais importante de tudo não é só o que vai acontecer lá do lado de fora, é como você vai se encontrar com você mesmo nesses novos encontros, nesses novos movimentos. Como que a gente vai conseguir se abrir. Tá aí uma chave importantíssima para a nossa felicidade, a gente poder e ter condição de se abrir para o amor de verdade. Muitas coisas a gente pode fazer, muitos caminhos a gente pode cruzar e muitas relações a gente pode desenvolver. Mas essa abertura real para o amor, para o envolvimento, é algo que só a gente consegue fazer com a gente mesmo e dentro das relações. Pode ser essa oportunidade aí, Gêmeos, que você está esperando para exercitar exatamente isso. Lembrando que essa abertura não é a entrega de quem nós somos, né? Dos nossos desejos, das nossas ambições, não é nada disso. Essa abertura é um real movimento de conexão com o outro, né? De um lugar interno onde a gente realmente consegue se abrir, sem as marcas mentais, sem as marcas emocionais, vivendo o presente como ele está se abrindo para a gente também, né? Tudo isso vibrando esse amor, isso é uma coisa muito boa, isso é uma coisa que traz saúde, que traz alegria, que traz criatividade, que traz alegria, ânimo, disposição, não só pra gente, mas pra todo mundo, às vezes, que tá em volta, né? Porque é sempre bom ter alguém que tá constantemente nesse exercício amoroso, consigo mesmo e com o mundo. Tá bom, Gêmeos? É isso. Aproveite então essa próxima semana. Movimente as peças que você precisa movimentar aí concretamente para gerar uma transformação nas suas relações, viu? Uma excelente semana para vocês aí, que seja muito abençoada. Vamos falar com quem agora? Vamos falar com os cancerianos, exatamente. Vamos lá, eu vou pegar uma carta aqui para os nossos amigos cancerianos. Olha, a Princesa de Copas, mais uma carta de copas no nosso jogo aqui essa semana, hein? Que semana emocionalmente ativa, sensibilidade, né, à tona. Princesa de Copas aqui no meu baralho, cancerianos, mas pode ser também o Valete de Copas. Quando a gente fala do Valete de Copas, a gente está lembrando daquela nossa energia da juventude, né? Final da infância, início da juventude, a adolescência, né? Naquela época a gente tem uma conexão com as nossas emoções muito mais intensa, muito mais confusa também, né? Em algumas áreas. Em outras a gente às vezes permanece confuso para sempre. Mas a infância, o final da infância e o começo da juventude normalmente é um momento em que nós despertamos por uma série de dons e talentos naturais, por uma série de percepções sobre a gente, sobre o mundo, que são muito ricas em informações a respeito da nossa essência. Por isso que é um período tão conturbado, né, para a gente lidar e para a gente atravessar também, que muitas vezes traz marcas doloridas, né, duras, porque a gente não tem ainda a habilidade, a maturidade para entender, né, as situações de um lugar confortável, de um lugar onde a gente consegue gerir os nossos sentimentos e as nossas emoções de maneira a nos trazer benefício. Então é muito comum a gente atravessar essa fase querendo que ela passe logo, jogando muitas vezes essas emoções e sentimentos para debaixo do tapete e começando a lidar com a vida e criar uma postura e atitudes dentro da vida que nos distanciam desse nosso contato com a nossa essência, né? A gente muitas vezes tem que fazer um esforço grande para conseguir encobrir aquilo que é a nossa natureza, vamos chamar assim, né? Aquilo que bomba a gente, aquilo que dinamiza a gente, aquilo que traz aquela energia, aquele ânimo, está muitas vezes conectado com isso, com esse movimento lá de trás, né, da primeira juventude. E sempre que essa carta aparece, me faz recordar exatamente esse período e o quanto, de muitas maneiras, a gente vai ao longo da vida revisitando essa época, esse lugar, essa fase da nossa jornada. E essa conexão pode ser muito valiosa em termos, como eu falei, de informação sobre a nossa essência. Naturalmente, a gente não precisa seguir, né, aquilo que a gente imaginava, a gente não precisa ir atrás dos desejos e sonhos daquela época, apesar que muitos deles têm ainda, e para algumas pessoas de uma forma muito, muito impactante, sentido, né? Muita coisa ali a gente vai descobrir depois, e às vezes lá na frente na vida, o quanto aquilo significava pra gente, o quanto aquilo conversava diretamente com a gente, né? Os sonhos, os desejos, as ansiedades da época da juventude, né? Então, é um movimento natural
que a gente mesmo vai fazendo ao longo da vida, de procurar resgatar, assim como a criança, né, interior, essa jovem, esse jovem que ficou aí cheio de sonhos, que precisaram, por uma razão ou por outra, serem sufocados. Isso é um processo, tá? Essa carta me faz lembrar de um processo longo, e talvez essa semana muitas situações te possibilitem, Câncer, resgatar, né, velhos sonhos, velhos desejos, velhas posturas, né? Perspectivas que eram importantes e que você acabou abrindo mão para facilitar o caminho, para gerar menos problema. Quantas vezes a gente não faz isso, né? Essa pode ser uma semana muito importante de resgate das suas estruturas emocionais mais básicas. É também uma carta que fala muito sobre poder ajudar outras pessoas que estão nesses processos, outros jovens, né? Crianças que estão chegando nessa idade mais crítica. É sempre importante a gente lembrar disso. Esse universo que se abre, ele se abre de uma maneira muito intensa, muito rápida. É como se a essência chegasse junto com um fundo de realidade ainda muito deturpado, ainda muito confuso. Tudo isso, né, gera uma confusão muito grande, que passa às vezes de forma inconsciente, mas ela está acontecendo. Às vezes a gente fica com a impressão que conforme nós vamos envelhecendo, a gente vai perdendo fases da nossa vida. E na verdade não é isso que acontece, né? Elas vão se acoplando ao momento presente, atual. A gente nunca deixa de ser a criança, a jovem, né? A mulher que começa a idade adulta, ou o homem, enfim. A gente nunca perde essas etapas, elas vão se juntando, né? E de uma forma muito bonita vão gerando o momento que a gente está agora, assim como também os próximos que virão, né? É uma sucessão, um encadeamento, né, de experiências que permanecem dentro da gente, que vibram ainda junto com a gente. É como se a gente pudesse ter acesso, né, a essas fases de um momento para o outro aí como uma maneira da gente resgatar o melhor que existe em nós, né? E se acolher, e se aconchegar e trazer esse carinho para dentro da nossa vida, né? Aproveite essa semana aí, viu, Câncer, para fazer esse processo, para trazer de volta de alguma maneira, né? Não necessariamente da maneira como nós imaginávamos lá atrás, mas de alguma maneira você conseguir se dar esse presente, esse carinho, né? De abraçar algo que é importante para você. É isso, cancerianos, uma excelente semana, que seja uma semana muito criativa, muito produtiva para todos vocês, viu? Sempre essas conexões são os que abrem os portais de grande inspiração na nossa vida, então aproveitem, viu? Uma excelente semana para vocês. Vamos falar com quem agora? Vamos falar com os leoninos, exatamente, vamos lá. Pegar uma carta aqui para os nossos amigos leoninos. Olha só, o 3 de espadas para os leoninos. 3 de espadas é uma carta que lembra frustração, né? Alguma expectativa não atendida, algum sonho não realizado, algo que estava se esperando que não acontece, e aí o que se instala? A frustração. A gente fica triste, a gente fica chateado, a gente perde mesmo às vezes a vontade até de prosseguir com alguns projetos que a gente tem, porque a coisa não aconteceu da maneira como a gente queria. E nessa hora, leoninos, é muito importante a gente prestar atenção no que nós estamos pensando. Parece estranho falar isso, né? Pensar o que nós estamos pensando, prestar atenção no que nós estamos pensando. Mas é algo muito importante, porque é nesses momentos em que as coisas não acontecem como a gente queria, que as coisas não funcionam da maneira como a gente espera, que a gente não tem o retorno do mundo que a gente estava aguardando, é nesses momentos que a gente consegue acessar determinados pontos que nós carregamos aí dentro de crenças e valores, e os pensamentos são a melhor forma da gente conseguir decodificar isso. E esse movimento vai nos ajudar a literalmente colocar a mão no tesouro mais importante. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente começa a perceber como que a gente pensa esse sofrimento, essa frustração, essa mágoa, essa dor, quando a gente começa a prestar atenção, né, de uma maneira observadora, investigativa, e não crítica e julgadora, tá? Não é momento para isso, é uma hora para você observar como é que funcionam as coisas, você vai perceber aonde que fica retido o seu maior potencial de energia, quais são as crenças e valores internos que acabam muitas vezes limitando sua conexão com o seu melhor potencial e te deixando muito tempo preso dentro dessa zona de frustração. A questão não é não se frustrar, é quase impossível para quem está vivendo e está aberto para a vida, né, realizando coisas novas, é impossível não ter pequenas frustrações, expectativas não atendidas, é natural.
O que a gente precisa observar é quanto e como a gente fica dentro dessas zonas e o quanto ali a gente não acaba travando o nosso potencial, gerando mais bloqueios e resistências do que a gente tinha anteriormente e perdendo muito tempo pensando o lado de fora. É óbvio e natural também que a gente vá fazer esse exercício, né? É até, de alguma maneira, é muito importante a gente conseguir perceber onde a gente errou, se teve um erro, que o outro também poderia ter feito. Isso são análises que vêm a calhar muitas vezes, mas também é importante a gente observar quanto tempo e de que forma a gente faz isso, né? Porque também pode nos afastar da gente mesmo, daquela conexão de trabalhar as questões de uma maneira positiva, né? Que nos empurre adiante, que nos mostre que pelo menos a gente tentou, a gente fez a nossa parte, a gente foi para cima, né? A gente fez acontecer e que esse processo aí de luto pelo que aconteceu existe e vai existir e a gente consegue atravessar para sair mais forte ainda depois. Viu, leoninos? Essa pode ser uma semana em que talvez não aconteça nada que efetivamente leve a isso, mas pode ser que velhas questões do passado cheguem e seja exatamente a oportunidade ideal, como eu falei, para você colocar a mão nesse tesouro, porque é um tesouro que a gente recebe. E é dali desenrolar, desenvolver um trabalho de libertação das suas forças que ficaram presas nessas situações aí de frustração, de mágoa, de ressentimento, de dores do passado, né? Pode ser que alguma vivência essa semana te faça ter uma clareza imensa do que aconteceu lá atrás e você consiga finalmente libertar a sua força que ficou presa de alguma maneira ali. Lembrando que isso não vai depender do lado de fora, da reação, atitude ou postura das outras pessoas. Isso ajuda de vez em quando, mas o mais importante é a gente ter essa conexão com a gente conseguir trabalhar com as nossas ferramentas e instrumentos para fazer isso sempre que a gente precisar. Tá bom, leoninos? É isso, olha, uma semana aí de bastante reflexão. Aproveita para viver esses momentos como uma chance também para você se conectar com a tua força, com o teu sistema, para voltar mais forte, para ficar mais ainda conectado com o mundo e com aquilo que é importante para você, viu? Essa é uma carta, eu sempre falo, ela é um presente, de alguma maneira ela acaba nos fazendo perceber os nossos pensamentos, nossas crenças, como que a gente se envolve com as coisas, o quanto tem de apego, o quanto tem de vaidade também, nossa, de não conseguir abrir mão das coisas, enfim. Tem uma série de jornadas que a gente pode atravessar dentro de uma situação como essa e muitas delas extremamente produtivas. Então, aproveite, viu, leoninos? Aproveitem. Logo, essas questões se transformam, se abrem de uma nova forma e você floresce de um jeito ainda mais forte e mais poderoso, tá bom? É isso, leoninos, uma excelente semana para vocês aí. Fiquem bem e aproveitem cada momento de possibilidade de crescimento, viu? Vamos falar com quem agora? Vamos falar com os virginianos? Exatamente, eu vou pegar uma carta aqui para os nossos amigos virginianos, olha só. O 7 de paus para os virginianos. Carta de paus, carta de fogo, semana com muita atividade para fazer, viu, Virgem? Preparem-se aí de alguma forma, já deixa um tempo extra reservado na agenda para ir atrás de emergências, urgências, situações que podem confrontar vocês e em alguns aspectos até desgastar muito mais do que a rotina, o dia a dia, as coisas, as tarefas comuns, tá? Então esteja preparado. A gente normalmente tem que estar nesse estado de espírito de receber os desafios de uma maneira muito mais ampla, né? Muito mais arejada do que normalmente a gente faz, né? É claro que às vezes dentro da correria do dia a dia a gente acaba se envolvendo com as coisas da maneira como consegue. Mas se a gente pudesse, né, dar um tempo, dar um intervalo antes de tomar uma decisão, antes de pensar o que vai fazer, esperasse essa energia de paus que essa carta fala diminuir, que é uma energia de reatividade, é uma energia de respostas, por vezes intensas demais, agressivas demais, respostas exageradas até, né? Quantas vezes a gente não acaba empreendendo uma força gigantesca para depois, quando a gente percebe, a gente estava resolvendo uma situação minúscula, mas a gente não deu tempo para os nossos sistemas, né, e para a nossa sabedoria captar qual a melhor maneira de resolver aquilo, né? Algumas vezes a gente não tem tempo, como eu disse, a gente está sempre tentando fazer o nosso melhor. Mas em outras ocasiões a gente pode sim parar, respirar
colocar aqui no lugar que tem que ficar, esperar o movimento de energia que acontece naturalmente no nosso campo. E algumas pessoas conseguem perceber mais isso do que outras. Algumas pessoas são tão sensíveis ao movimento de energia nessas situações que elas sentem um tremor nas mãos, elas sentem a temperatura do corpo aumentar, elas sentem a cabeça ficar mais pesada, elas sentem a boca secar. Fisicamente existe uma resposta diante de uma urgência, diante de um desafio, diante de uma situação, né, que coloca a gente fora da nossa zona de conforto. É natural isso. Não tem problema nenhum, isso não demonstra mais fragilidade, isso não demonstra que nós não estamos preparados, que nós... Não é nada disso. Muitas vezes a gente já fica com receio, assim que surge essa sensação, a gente já começa a pensar que tem alguma coisa que está errada e que a gente precisa responder aquilo. Esse é exatamente o momento em que a gente precisa parar, respirar e observar, só observar, sem julgamento ou crítica, esse movimento dessa energia. Essa energia ela está surgindo para nos proteger, para nos guardar, para nos trazer a melhor resposta, a melhor solução. É um movimento às vezes que dispara também coeficientes de raciocínio, de lógica e cognitivo muito mais intensos, porque são substâncias que estão circulando no nosso corpo, né? E a gente tem um monte de justificativa física mesmo para isso. Mas é importante a gente nesse momento parar um pouco, deixar essa onda chegar, atravessar, passar, gente. Isso obviamente quando é possível, volto mais uma vez a falar, porque a gente se cobra também às vezes fazer isso em todas as situações. Mas com o treino, com a prática, a gente vai percebendo que dá para fazer isso sempre, ou quase sempre. A gente deixar essa energia baixar, né? Os nossos campos de clareza e de lucidez voltarem à tona, e a gente vai decidir como a gente vai reagir, de que maneira a gente vai responder, de que forma a gente vai resolver aquelas questões. E quantas vezes, quando a gente faz isso, a gente acaba descobrindo depois que a nossa intervenção é mínima, que a nossa resposta nem precisa existir, que a gente pode passar aquilo para uma outra pessoa, para um outro momento, ou fazer aquilo de uma forma que nos impacte muito menos. Então, cuidado com a reatividade essa semana, viu, Virgem? Tome posturas e atitudes mais voltadas para isso, para autoobservação, para essa escolha que a gente pode fazer de forma consciente em usar o melhor das nossas ferramentas e instrumentos nessa hora. E nessa onda de energia, a gente muitas vezes realmente não consegue, né, aproveitar o melhor do nosso potencial. Então, uma semana para estar preparado para tudo isso, para aproveitar para resolver também muitas questões que vão se desenrolar graças a esse movimento de energia, né? E sempre lembrando que quando a gente tem esse movimento de energia, o nosso campo também se movimenta, e quando o nosso campo se movimenta, muita coisa que às vezes nem está relacionado com aquilo acaba também recebendo a influência disso, viu? Então aproveitem essa semana, Virgem, para dar o melhor que vocês conseguirem, mas também para se conhecerem dentro desse processo, tá? Em qualquer área, até mesmo na área, quando a gente está falando de saúde, na área física, quando a gente tem algum problema de saúde, como é importante, né, a gente não cair nessa reatividade imediata, né, da ansiedade para resolver logo aquilo, né, do medo muitas vezes que a gente sente diante do mal-estar. É importante a gente ficar nesse lugar interno onde a gente tem confiança que aquilo passa, que aquilo vai também ser uma onda que vai atravessar o nosso caminho e a roda vai girar e muita coisa vai se abrir e vai acontecer. Confiança é a palavra-chave nesses momentos, viu, virginianos? É isso. Uma excelente semana para vocês aí, aproveitem muito e estejam atentos, descansados e atentos. Aproveitem para descansar também, viu? Uma excelente semana para vocês aí, virginianos. Vamos falar com quem agora? Vamos falar com os librianos, exatamente. Vamos lá, vamos falar com os librianos. Olha só, a carta do carro para os librianos. Carta forte, né? Uma carta que lembra movimento, mudança, coisas se encaminhando na vida dos librianos. Essa pode ser uma semana em que os librianos vão ser cobrados de alguma maneira, né? E também vão poder de alguma forma cobrar aí esse movimento dentro das situações em que estão envolvidos. Cobrar não as outras pessoas, né? Não é isso. Cobrar o movimento dentro da situação. Quer dizer, praticar de alguma forma esse movimento e também entrar no movimento que está acontecendo em outras situações que estão ao seu redor.
A carta do carro lembra classicamente, tradicionalmente no tarô, o nosso automóvel, né? O nosso método de deslocamento pelo mundo, né? Pode ser que essa semana aí os librianos precisem ficar um pouco mais atentos com relação aos seus horários, sair um pouco mais cedo, porque o transporte, o trânsito, o deslocamento pode ficar um pouco mais complexo, principalmente naqueles dias em que existe um compromisso mais importante, viu, librianos? Fiquem atentos. Outra leitura tradicional dessa carta fala sobre viagem. Então, os librianos aí que estão pensando já em planejar férias ou em viajar mesmo essa semana, aproveitar algum período livre, enfim, essa é uma semana excelente para tratar desse assunto, viagem e mudança. Mudança de casa, mudança de rotina, né? Novos hábitos, novos comportamentos que você quer de alguma maneira começar a colocar na sua vida. Essa pode ser uma semana muito importante para isso, né? O movimento favorece essas circunstâncias. Agora, é uma carta que também lembra muito a necessidade da gente tomar o volante, né? Da gente tomar a liderança da nossa vida. E isso, grande parte das vezes, não fala diretamente, unicamente, com a tomada de poder das coisas, né? Que a gente acha às vezes que é isso. E grande parte das vezes a gente ganha essa independência, a gente ganha essa força, a gente ganha essa capacidade de liderar a nossa vida quando a gente consegue fazer escolhas coerentes com aquilo que a gente está buscando. Pequenas escolhas, escolha de cada momento, né? A cada segundo, a escolha daquilo que a gente come, daquilo que a gente estuda, daquilo que a gente deixa de estudar, daquilo que a gente deixa de praticar, daquilo que a gente deixa de viver, ou daquilo que a gente quer oferecer, daquilo que a gente não oferece mais, enfim. Essas escolhas que a gente está vivendo, né? Vivenciando e praticando o tempo todo, elas são muito importantes para gerar, né, o resultado que a gente está buscando nessa hora de tomar a liderança da vida. Muito mais do que os momentos, né, aqueles momentos memoráveis que a gente tem, né, guardado, em que a gente virou o jogo, em que a gente fez a coisa diferente. Esses momentos também são muito importantes. Mas as pequenas escolhas, o dia a dia, o movimento, né, de energia e como nós aplicamos a nossa energia, tá aí uma excelente chave para a gente entender mais sobre como e onde nós estamos aplicando aquilo que é importante para a gente e se nós estamos ou não de posse daquilo que a gente quer, né, ver acontecer, daquilo que a gente quer realizar. Carta do carro lembra isso. Fiquemos atentos então para cada movimento que a gente faz, né, para cada escolha que a gente está fazendo. Essa atenção às vezes exige da gente um ritmo um pouquinho menor para a gente conseguir fazer, né? Quando a gente está muito acelerado, que também é uma característica dessa carta, a gente perde um pouco a nossa capacidade de ganhar foco, né? De conseguir derramar essa atenção naquilo que é importante. Então, fica de olho essa semana, viu, Libra? Nas pequenas escolhas, nas decisões, naqueles movimentos em que você está fazendo, às vezes grandes resoluções estão passando por ali sem que você perceba com clareza, tá? Aproveita essa semana também para fazer passeios, para sair de casa, encontrar outras pessoas, viver situações aí externas. Essa é uma carta que sempre lembra grande alegria nesse sentido, viu? Uma excelente semana para vocês aí, librianos. Aproveitem bastante, viu? Vamos falar com quem agora? Vamos falar com os escorpianos, exatamente. Vamos lá, vamos falar com os escorpianos. Olha só, o 10 de espadas para os escorpianos essa semana. Uma carta que tem uma imagem, né, uma arte estranha que pode gerar um certo incômodo quando a gente olha, mas o 10 de espadas é na verdade um 10. É uma carta importante, é uma carta que fala de um ciclo que se transforma. Ele não acaba, ele não inicia, ele se transforma. Quer dizer, algo que está acontecendo, que já vem sendo aí trabalhado, vivido, experimentado, analisado, refletido, quer dizer, não é algo surpreendente, mas é algo que já vem aí na vida dos escorpianos de uma maneira ou de outra, né? Causando esse impacto de gerar, às vezes, preocupação, ansiedade, estresse. Essa questão vai se transformar de alguma forma. E isso pode acontecer de muitas maneiras, de infinitas maneiras, essa que é a verdade. Não existe uma ou duas formas para a gente resolver uma questão, existem infinitas maneiras. Mas a princípio pode ser uma mudança externa, quer dizer, algo lá fora acontece, um ciclo de
de cansaço, de desgaste, de estresse, termina por conta disso, né? E se inicia nesse momento um outro. E aí vai ser muito importante todo o processo de descobrimento de si mesmo dentro do que aconteceu antes, né, que vai alterar essa nova situação que vai começar, porque senão a gente pode ficar dentro dos mesmos padrões e repetindo os mesmos padrões, né? Por isso que o autoconhecimento é tão importante, mais ainda do que resolver as situações na nossa vida, é a gente conseguir aproveitar aquela possibilidade para não repetir aquele padrão depois de novo, né? Pode ser também alguma mudança de perspectiva interna que liberta, e como isso é importante, como isso é fundamental, gente, e como isso muitas vezes nos ajuda a avançar na vida mais do que os acontecimentos externos, porque a gente ganha uma expansão de consciência que nos ajude a enxergar aquilo que a gente não estava enxergando, a olhar o mundo com olhos mais lúcidos e por vezes mais sábios também, né? E isso nos facilita não só naquela questão, mas em muitas outras que vão chegar e vai nos colocar em condições muito mais privilegiadas em alguns aspectos, né? Também existe a possibilidade nessa carta do novo chegar, não dando mais espaço pro que está ali, né, de alguma maneira ocupando a gente. E quantas vezes isso acontece, né? A gente passa meses envolvidos às vezes com o tema, com o assunto, às vezes anos, né? E tentando de muitas formas resolver aquela questão, né? Batendo a cabeça literalmente, como a gente fala, ali dentro daquele assunto, e de repente alguma coisa nova surge e parece que a coisa se transforma. O peso que aquilo tinha de repente deixa de ter, né? A maneira como a gente vivia aquilo também deixa de existir, porque o novo ocupa um lugar que vai literalmente pegar a energia que antes funcionava naquele outro assunto, enfim. Isso é normalmente uma das saídas que a gente mais espera, que a gente mais almeja, né? Que algo surpreendente, mágico, milagroso apareça e faça todo o nosso ciclo terminar. Isso não é impossível, mas a gente precisa entender que a base desse milagre, entre aspas, a base desse movimento são escolhas que nós estamos fazendo o tempo todo. São crenças e valores internos que nós carregamos, né? São também, está diretamente relacionado com o coeficiente de energia que nós estamos aplicando nesse novo, né? É o que eu sempre lembro aqui, eu falo em quase todas as cartas, toda semana praticamente. Observem aonde vocês estão jogando a energia de vocês, onde eu também estou jogando a minha energia. É muito importante a gente observar isso, porque isso é definitivo para aquilo que a gente chama de futuro. É isso que vai, na verdade, pavimentar todo esse caminho, né? Não existe nada pronto, montado lá na frente. Existe uma série de escolhas e de possibilidades que a gente vai encarando para formar aquilo que é o futuro. E onde a gente está derramando a nossa energia, né? Onde a gente está colocando a nossa força, é o que provavelmente vai ou não gerar frutos, né? Lá na frente, aquilo que a gente está esperando. Então, observem com atenção, né? Se esse novo que você está esperando aí está sendo nutrido também, viu, Escorpião? Está sendo alimentado, está sendo cultivado, ou toda a energia está ficando para lidar só com o antigo, com o que já está praticamente deixando de existir, não está funcionando mais, não tem mais resultado. A gente muitas vezes acaba fazendo isso e perde a oportunidade justamente de trazer essa possibilidade do novo chegar e abrir novos caminhos na nossa vida, transformando aquilo que estava ali antes, né? Não é que aquilo deixa de existir, não é que a situação anterior ou a vivência anterior deixa de existir. Muitas vezes ela pode ficar momentaneamente, né, ali camuflada, e ela volta depois de um tempo. Mas o 10 de espadas sempre lembra que existe um processo de transformação, de libertação de alguma forma daquilo e uma possibilidade de viver algo novo, é o início de um novo ciclo, né? O 10 é o 1, é a carta que começa sempre o exercício do naipe de novo. Então aproveitem essa semana, viu, escorpianos, para ficar bem atento para aqueles processos que precisam da sua energia no novo, para tirar você dessa situação que você se encontra, viu? Aproveite para fechar ciclos, alterar hábitos, comportamentos que estão aí há um tempo já incomodando. Esse é o momento exato para fazer isso, para deixar aí, desapegar, soltar e começar um ciclo novo, viu? É isso, uma excelente semana para vocês aí, escorpianos. Vamos falar com quem agora? Vamos falar com os sagitarianos, exatamente. Vamos lá, vou pegar uma carta aqui para os nossos amigos sagitarianos. Olha só, mais um 10 aqui agora.
Agora aqui o 10 de copas. Essa é uma carta que fala muito sobre bons momentos junto aos amigos, à família, às pessoas queridas, né? É possível que essa semana os sagitarianos aí consigam uma convivência, até mesmo no trabalho, muito agradável, muito poderosa, né? Aquela convivência que reenergiza, realimenta e faz um ciclo bacana em torno de nós, né? De positividade. Isso é muito importante a gente ter como constantemente, né, conviver com isso. 10 de copas também é uma carta que fala de mudança de casa, ir para uma casa nova, conseguir um lar novo, uma residência nova. E é sempre importante pensar que o nosso lar, independente do que a gente chama de lar, tá? Para muita gente isso aí pode significar só uma cama, um colchão e olhe lá, né? Para outras pessoas pode significar realmente ter uma casa, ter um espaço próprio para si mesmo e para as outras pessoas que estão perto, enfim. Cada um aí vai ter uma história com relação a essa coisa do lar. Mas o lar, ele é, na verdade, uma construção constante, né? A gente não compra uma casa, fecha ela ali e ali vai ter sempre o nosso lar como a gente imagina, não. Nós sustentamos energeticamente aquele lar o tempo todo com as nossas experiências, com as nossas vivências, com aquilo que a gente envolve e enlaça tudo que acontece ali dentro, até com a gente ali dentro. Quantas vezes a gente na rua, né, é uma coisa e chega em casa nós somos outra completamente diferente. Não melhor, mas às vezes até, né, muito mais distante, desconectado do seu melhor potencial, daquilo que realmente funciona para você, né? Quantas vezes quando a gente chega em casa é a hora que a gente se abandona, é a hora que a gente abandona as coisas que são importantes pra gente, ou é a hora que a gente desliga daquilo que nos faz bem e de repente se conecta com outras coisas. Que acabam consumindo muito mais, né? Hoje é muito comum as pessoas chegarem em casa e ficarem conectadas nas redes sociais, ou chegarem em casa e ficarem na TV e perderem a possibilidade, às vezes, de fazer conexões reais, de trabalhar presença, afetividade, amorosidade real, né? Consigo mesmo, às vezes, dentro daquele espaço, estando presente, prestando atenção em si mesmo, naquilo que está acontecendo ali, né? Como isso é importante, como o 10 de copas vem falar isso. Então, essa semana, sagitarianos, cuidem da casa, cuidem de vocês dentro da casa, transformem a casa em templo, em santuário. Isso não envolve coisas muito complexas, tá? Muito pelo contrário, é a simplicidade que aciona esse gatilho de conexão com o melhor que existe em nós, porque lar é isso, é aquele lugar que a gente gosta de voltar, porque ali a gente vai encontrar o melhor que existe em nós. Se isso não está acontecendo, a gente pode chamar de outra coisa, mas o lar mesmo, ele acaba ficando solto. E não é isso que a gente quer pra gente. Então, aproveita essa semana, sagitarianos, para encontrar os amigos, encontrar a família, ficar em casa, pensar de repente numa mudança, em mudar a decoração, fazer alguma reforma, arrumar alguma coisa que está quebrada há muito tempo em casa. Tudo isso pode movimentar muita energia positiva para você e te trazer um fluxo também muito interessante, inesperado e que vai agregar muita coisa, viu? Vai agregar muita motivação por vezes, né? A casa é um espaço muito poderoso, porque ali abriga muitas vezes marcas nossas que ficam de alguma maneira ali depositadas, né? Então a gente tem um acesso ali também a muita coisa nossa que está prontinha pra gente resgatar e transformar aquilo em luz. Então aproveita, viu, Sagitário? Aproveita essa semana. Sagitarianos aí que estão pensando em se casar, essa é uma excelente semana para sentar e criar uma estratégia para isso, se programar, ou até mesmo pedir a pessoa em casamento, sentar para conversar sobre esse assunto, porque essa é uma carta muito favorável nesse sentido, viu? Casamentos em todos os níveis, não necessariamente só no nível legal, né? Mas de todas as formas, de todos os jeitos. Até sociedades, viu? É isso, sagitarianos, uma excelente semana para vocês aí, viu? Que seja muito harmônica e cheia de bons momentos para todos vocês. Vamos falar com quem agora? Vamos falar com os capricornianos? Exatamente, vou pegar uma carta aqui para os nossos amigos capricornianos. Vamos lá, olha só, os 5 de paus para os capricornianos essa semana. Semana para tomar cuidado e bastante cuidado aí, Capricórnio, com a reatividade, com a maneira como você vai muitas vezes responder as coisas, né? E como você vai permitir que as coisas lá do lado de fora
disparem gatilhos que alteram, afetam, incomodam, né, você. A gente muitas vezes passa grande parte da vida sem conseguir com clareza definir o quanto o outro tem esse comando dentro da nossa vida, né? A gente acaba permitindo muita coisa. É um exercício, é uma prática constante, a gente lidar com essa questão do mundo externo dentro do mundo interno, o impacto que isso acontece. Acho que para todo mundo é um desafio em algum nível, né? A não ser que a pessoa tenha aí realmente, esteja num estado já de bastante encontro, né, consigo mesmo, vai ter aí em alguns momentos sim também uma reatividade, né, mais acentuada, mas é muito menos. Grande parte das pessoas está mais ou menos na mesma situação, né? Nós estamos prestando atenção na maneira como o que o outro faz ou o que o outro deixa de fazer, literalmente nos arranca de nós mesmos. Que é isso que acontece, né? Às vezes a gente está lá cumprindo a nossa atividade, na nossa melhor energia, né? Muitas vezes trazendo benefícios até para outras pessoas, quer dizer, fazendo um movimento eficiente em muitos aspectos, ou dentro daquilo que a gente acredita, né? E acontece algo que toma a gente, né? Arranca a gente daquilo. Parece que naquele instante a gente vira pura reatividade. A gente fica cego para tudo que a gente estava fazendo, para tudo que a gente estava sentindo, para quem nós somos, até mesmo para a verdade da outra pessoa, para o momento da outra pessoa, né, para a situação em que a outra pessoa se encontra. A gente não consegue mais ter essa conexão nem com a gente e nem com o outro. A gente entra imediatamente dentro de uma bolha, às vezes de raiva, de intolerância, de revolta, de carência, né? Um sentimento de dor muito grande. Parece que são ativados e disparados gatilhos emocionais muito intensos. E conforme a gente vai percebendo o nível que a gente tem de intensidade dentro das situações, a gente consegue ter aí uma percepção maior do quanto, né, nós estamos, na verdade, presos dentro dessa bolha. O quanto, na verdade, nós temos o nosso controle remoto, vamos dizer assim, entregue na mão do mundo. Isso é um exercício, como eu disse no começo, é um exercício que todos nós estamos fazendo em algum nível. A gente parar e prestar atenção no nosso comportamento, nas nossas emoções, nessa onda de energia que chega, né? Porque vontade a gente tem de um monte de coisa, né? Até de coisas muito boas, né? A gente tem vontade às vezes de fazer um gesto muito amoroso, a gente tem vontade às vezes também de poder favorecer alguém, né? De alguma forma muito especial. A gente tem desejos muito positivos, né? E muito cheios de boa intenção, de boa fé, né? Não é só o lado negativo, a gente também tem essa impulsividade, essa reatividade também no lado, né, bacana. A gente não pode esquecer isso. Mas em ambos os casos a gente precisa entender que a porta que está entrando, né, é a mesma. É essa porta que abre a gente para que o que lado de fora faz impacte diretamente a nossa energia, o nosso envolvimento com a gente, com aquilo que a gente está fazendo. O alinhamento não é a solução, tá? A gente desligar e simplesmente ignorar o lado de fora não é a solução, muito pelo contrário, acaba gerando ainda mais ansiedade, ainda mais incômodos internos, e a gente acaba por vezes sofrendo mais do que a gente sofria, né? Só que de uma maneira diferente. Então é muito comum a gente ver as pessoas dizendo: não pensa nisso, desconsidera, deixa isso pra lá, e não é por aí. Existe um manancial de emoções que foi, né, agitado, emoções que surgiram, e elas precisam ser acolhidas, mas precisa ser feito isso numa plataforma interna, como eu digo sempre, numa plataforma interna amorosa e compassiva com a gente, com o outro e com o momento que a gente está vivendo. Muitas vezes a gente não vai conseguir ter o controle, a gente vai se envolver numa briga, numa confusão, numa discussão, a gente vai se irritar, a gente vai perder o controle, a gente vai dizer coisas que a gente não vai gostar. Isso é um processo que também, de uma maneira ou de outra, acontece com grande parte das pessoas. Mas é dentro desses processos que a gente vai conseguir perceber aonde estão esses pontos, esses gatilhos, né, que estão sendo tão facilmente disparados. É graças a essas situações, muitas vezes, que a gente vai conseguir entender melhor aonde o que está lá fora está pegando tanto a gente, né? Aonde a gente está literalmente se deixando envolver demais.
e trabalhar em cima disso, praticar exercícios constantemente para cada vez conseguir se integrar mais e melhor com esses processos dentro da gente, né? Esse é o exercício. A gente se integrar, a gente conseguir entender que muitas vezes a gente vai sim sair do sério, né? Que é um pouco o que essa carta fala aqui dos capricornianos. Pode ser que essa semana os capricornianos passem por situações estressantes que deixem eles muito irritados, deixem eles nervosos, deixem eles muito reativos, né? E dispare uma máquina interna, né? De proteção, de defesa, de guarda. E como incomoda isso, como é pesado ficar carregando essa máquina de defesa para cima e para baixo, sabe? Nossa produtividade cai, nosso campo mental fica tomado só por mensagens do que o outro fez, do que o outro falou, do que o outro deixou de falar, porque o outro isso, porque o outro aquilo. A gente perde o espaço de criatividade, de inspiração tão sagrado, né, que também função da mente, né, disparar esse outro movimento na gente, que coloca a gente numa frequência diferente, numa vibração diferente. A gente perde tudo isso. A gente fica cego só pensando naquilo que aconteceu, naquilo que a gente fez, naquilo que a gente deixou de fazer, no que o outro disse, no que o outro deixou de dizer. Quantas vezes, né, a gente fica preso dentro dessa roda. Então aproveite essa semana aí, capricornianos, para deixar um pouco o orgulho de lado, a vaidade de lado, respirar, né? E aproveitar essas circunstâncias aí para trabalhar de uma maneira positiva a sua conexão com você mesmo. Muita coisa a gente pode deixar a poeira assentar e aí depois a gente lida com aquilo de um lugar mais sábio, de um lugar mais lúcido, né? Quando as emoções elas baixam. Sempre que as emoções sobem, para todos os signos, em todos os lugares, em todas as situações, quando as emoções sobem, sejam elas um movimento positivo ou negativo, apesar de eu não acreditar nessa diferença, nessa divisão, mas sempre que as emoções sobem, a gente é colocado num lugar muito instável e por vezes extremamente instável, emocionalmente agitado e intenso, que traz lembranças, né, de vivências e marcas mentais muito fortes que a gente não tem nem consciência, né? No momento que está acontecendo, a gente não repara, mas às vezes a gente está se defendendo de coisas que aconteceram muito lá atrás. E aquela situação que está ali foi apenas a válvula de escape perfeita para aquilo chegar de novo à tona. Então é uma oportunidade que a gente tem de conseguir descobrir e perceber todas essas coisas. Então a gente tem que aproveitar isso, né, de maneira atenta, observadora e acolhedora também para esses momentos. Então tudo que a gente puder trabalhar nesse sentido, melhor. Essa semana aproveitem, viu, Capricórnio, para observar todos esses movimentos, para conseguir amadurecer ainda mais a sua maneira de se relacionar e a questão da reatividade, tá? Não só aquela que a gente vive no momento que está acontecendo a coisa, mas aquela reatividade interna também, que às vezes a gente não faz nada, a gente não fala nada, a gente nem responde, porque a gente percebe que não tá bem, não tá legal, então eu não vou fazer isso. Só que internamente a enxurrada de pensamentos, sensações e emoções que dominam às vezes por dia a nossa vida, isso também é reatividade. Isso também é uma forma de sermos controlados de uma maneira ou de outra por algo externo. Também é campo de exercício, viu? Então, aproveitem essa semana aí, capricornianos, para trabalhar isso, cabeça fresca, cuca fresca, e procura aproveitar essas circunstâncias para crescimento e para trazer benefício, viu? Para você e para os outros envolvidos também. Uma excelente semana para vocês, capricornianos. Vamos falar com quem agora? Vamos falar com os aquarianos, exatamente. Vou pegar uma carta aqui para os nossos amigos aquarianos já. Olha, o 3 de paus para os aquarianos essa semana. Carta boa, carta que fala de novos inícios, energia, motivação, vontade para caminhar em direção ao novo. Há muitas possibilidades, às vezes mais de uma, né? O que pode gerar até uma certa dúvida aí para os aquarianos. 3 de paus é a carta que fala de cabeça correndo solta, né? Buscando alternativas para crescer, para expandir, para trazer movimento, né? Para a vida que está às vezes estagnada, que está precisando de um movimento, que está precisando de uma agitação. Aquarianos, aproveitem essa semana para movimentar os seus projetos, todos eles. Se vocês aí estão alinhados, né, com aquilo que é importante para vocês, vocês já têm lá a sua listinha de projetos que vocês querem ver acontecer. Essa é uma semana excepcional para você literalmente abrir esses projetos, decidir alguma pequena ação relacionada com eles e começar a movimentar as coisas na sua vida de maneira ativa, concreta, com atitudes mesmo, tá?
Mesmo que a única ação que você possa fazer em cima daquilo seja começar a economizar ou começar a repensar aquilo para dividir esse projeto com uma outra pessoa ou para modificar alguma coisa, né, dentro do seu campo de interesses ali naquele projeto, enfim. Por menor que seja a ação executada, ação atrás de ação é que gera resultado. Então fica atento, né, essa semana para não perder a oportunidade de movimentar esses projetos, porque a energia vai estar muito boa para isso, Aquário, em todas as áreas da sua vida. Sei lá, de repente você está querendo começar a fazer exercício físico, é um projeto, então começa a acionar aquilo que precisa ser acionado, vai pesquisar uma academia de ginástica, vai procurar um nutricionista, um médico para fazer exame, enfim. Cada um aí sabe em que nível esse projeto tá, né? É o momento de começar a acionar isso, mesmo que esse movimento não seja aquilo que a gente espera. A gente para e imobiliza os projetos na nossa vida porque a gente muitas vezes acha que não está ainda no momento, porque a gente não tem aquilo que a gente acha que precisa. E a gente impede a nossa criatividade de nos ajudar a encontrar outras opções quando a gente faz isso. Tipo, olha, não, eu não tenho dinheiro para isso, então eu vou fechar esse projeto e vou arquivar ele por um tempo. Só que se esse projeto ficasse constantemente perto de você, de alguma maneira, de repente, a criatividade, a inspiração, né, as forças internas que trabalham muitas vezes com a gente poderia te ajudar e te orientar de alguma forma a acelerar aquilo de uma outra maneira, com outros recursos, de outra perspectiva que naquele momento você não tinha. A gente precisa abraçar os nossos desejos, os nossos sonhos dessa forma, né? Estando sempre atentos para ele, alimentando eles, cultivando eles como sementes que estão prontas às vezes, né, para gerar algum resultado, mas a gente não tem muita ideia. Às vezes a gente fica achando que é uma coisa, é outra, mas pode ser algo completamente diferente, né? Quantas vezes o universo vem e nos surpreende trazendo soluções para questões tão complexas que a gente achava que não tinha nenhum tipo de possibilidade. Os nossos projetos é a mesma coisa. Então, ative esses projetos essa semana, viu, Aquário? Coloca as coisas para acontecer. E os aquarianos que já estão em algum movimento aí de abertura, já estão caminhando em direção a algo novo e maior na vida, essa é uma semana também para caprichar na atenção, no foco profundo naquilo que você está fazendo. Cuidado com as dispersões. Cuidado para a cabeça não ficar viajando longe demais e você perder o foco da energia. Isso é muito importante. Aonde a gente joga, derrama a nossa energia, é o que vai de alguma maneira ali frutificar. Então, às vezes a gente está envolvido num projeto muito grande, algo muito bacana, algo que a gente quer ver acontecer, algo que tá legal, mas a nossa energia tá super dispersa, nós estamos com a cabeça confusa, o plano mental todo atravessado de ideias, isso é, a gente não consegue colocar uma atenção caprichada naquilo que a gente está fazendo. Então, busca trabalhar com meditação, oração, né? Um exercício de autocentramento aí energético para você conseguir focar melhor em todas as atividades que você está fazendo essa semana, viu, Aquário? Tudo pode te levar para uma nova possibilidade muito positiva. Então aproveita, viu? Uma excelente semana para vocês aí, aquarianos, que seja linda e cheia de novas possibilidades, viu? Vamos falar com quem agora? Vamos falar com os piscianos, exatamente. Vamos lá, vou pegar uma carta aqui para os piscianos. Olha só que carta maravilhosa, a carta do mundo para os piscianos. Uma carta muito representativa, né, do momento de integração, comunhão, né, e harmonia na vida. Sempre que a carta do mundo aparece, a gente sabe que é um momento para aproveitar tudo aquilo que foi feito, todos os esforços, o trabalho, a dedicação, o empenho, mesmo piscianos que o lado de fora às vezes não traga as evidências do seu sucesso, não traga as evidências ainda, né, das suas conquistas, o próprio movimento da gente se organizar e da gente começar a se dedicar e da gente fazer alguma coisa nesse sentido já é algo a ser comemorado, né? Já é algo a ser observado com grande mérito também, como um grande mérito também. A carta do mundo fala sobre isso, sobre esse momento em que você vai se integrar com tudo aquilo que você já fez, com tudo aquilo que você já investiu, com tudo aquilo que você se dedicou e também com todos os instrumentos e ferramentas que você tem à sua disposição nesse momento. A gente perde muito tempo na vida pensando naquilo que a gente não tem, nas ferramentas, nas possibilidades, nos potenciais, nas habilidades que a gente não desenvolveu, nas chances que a gente não teve, ou a gente passa muito tempo também
focando naquilo que a gente tentou e deu errado, ou naquilo que a gente experimentou e não gostou, ou naquilo que a gente percebe que não gosta, não quer, não curte. A gente fica muito centrado nesse jogo e deixa de produzir até mesmo uma energia dentro do nosso campo que vibre de uma maneira próspera. Quando a gente está falando do que a gente não tem, quando a gente está falando do que a gente não gosta, quando a gente está falando daquilo que a gente não quer, é interessante em alguns momentos, sem dúvida nenhuma, né? Isso nos ajuda a ter um senso crítico, ótimo. Mas quando isso vira um exercício constante na nossa vida, a gente perde a possibilidade de ter um campo de prosperidade e abundância, porque é só nesse campo que a criatividade, a inspiração, o universo, né, de possibilidades se abrem de muitas maneiras para a gente. Todo mundo que de alguma forma está sendo golpeado, né, de alguma maneira pela prosperidade, essa pessoa plantou em muitos aspectos esse movimento. Pode não ter sido às vezes em atitudes concretas, palpáveis. Muitas vezes até a mente dessas pessoas são muito confusas, mas de uma maneira ou de outra ela passa grande parte do seu potencial, né, vibrando dentro de uma energia que de alguma maneira conduziu ela até ali. Então, aproveita para fazer esse trabalho de forma muito consciente essa semana, peixes. Trabalhe o seu campo para reconhecer os seus privilégios, as vantagens, aquilo que você tem na mão que hoje você pode multiplicar, que aliás é um dom de prosperidade sensacional que a gente ouve pouquíssimas pessoas comentarem, né? A gente aprender e se apaixonar pelo dom da multiplicação, que nada mais é do que a gente pegar o que a gente já tem na mão e multiplicar aquilo, né? Quer dizer, não precisar necessariamente de algo externo, de algo novo, de algo que chega, mas já começar a multiplicar os nossos dons, talentos, posses, potenciais, habilidades, a partir do momento que a gente está vivendo, né? Como isso é lindo, como isso é maravilhoso e como isso traz um campo de energia próspero e abundante que tem tudo a ver com essa carta. Trabalha de forma consciente nesse sentido, viu, peixes? Não espera a vida ir te auxiliando só nisso, não. A gente ama quando vem a vida e traz um empurrão e a gente percebe, né, que estamos caminhando bem, que a coisa está se desenvolvendo e que a gente está se realizando de alguma forma. Mas em muitos momentos, em grande parte deles, eu diria, a gente vai precisar fazer isso por conta. A gente vai ter que ser esse gerente que anima, né? Que motiva, que organiza, que empreende, que faz esses processos aí de muitas maneiras acontecerem em níveis até inesperados pela gente também, né? Que a gente vai descobrindo ao longo do caminhar, da jornada. Essa é uma carta muito bonita, peixes. Eu imagino que essa semana vocês vão viver momentos aí que vão agregar muita coisa, vão trazer uma comunhão de sentimentos, de energia, alguma pequena situação, às vezes, muito, muito simples, mas que desperta esse movimento de comunhão com o universo, com o mundo, com o seu melhor. Então aproveita, mergulha nisso, né? Abraça esse momento e faz ele se multiplicar em muitos outros, né? É uma decisão que nós tomamos, que a gente não pode esquecer, né? A gente se compromete às vezes com tanta coisa que é importante, tem sentido, tem fundamento, mas não é aquilo que vai de fato transformar a nossa vida. E essa é uma carta que lembra que existem possibilidades da gente se comprometer com algo maior, com algo mais incrível, né? Com algo mais bacana, com algo que vai trazer aí uma chance muito maior para vocês. Isso pode ser pequenas situações, viu, peixes? Pequenos eventos, não imaginem assim alguma coisa muito grande. Em alguns casos pode até acontecer, mas às vezes uma palavra, uma frase, uma resposta, um contato que você tem, aquilo para você já te mostra, eu estou no caminho certo. É isso que a carta do mundo fala, desse momento em que você sente que você está repousando em algum lugar de mais confiança, de mais segurança, que você está observando um sentido naquilo tudo. Isso pode muitas vezes ser algo que a gente mesmo vai alimentar e trabalhar na gente, viu? Então, aproveitem essa semana, piscianos, aproveitem essa semana, vamos vibrar muito positivamente, todos nós, né? Nesse momento, vamos trazer o melhor da nossa energia dentro dos nossos pequenos mundos. As grandes revoluções, os grandes movimentos, até estudando a história a gente percebe isso, acontecem e começam dentro de pequenos grupos, dentro do pequeno mundo, né? E às vezes dentro do nosso pequeno mundo é onde a gente começa a acionar, né, potenciais divinos. E é isso que a luz está esperando da gente, que nós caminhemos, né, nesse sentido de abrir esse potencial divino que habita dentro de nós.
a gente precisa fazer esse movimento de forma consciente. A gente tem que ter um estímulo para fazer esse movimento. E nada mais melhor do que o momento presente para servir como estímulo para a gente trabalhar isso tudo, né? Cada pequeno mundo que é tocado com amor, com lucidez, com paz, com generosidade. Quando a gente se coloca no lugar do outro, imagina, né, como que é o mundo do outro, como que é a vivência do outro, e a gente consegue, né, permanecer num estado compassivo quando a gente faz isso. Isso é uma grande revolução, isso é uma grande abertura que acontece no mundo, isso não é uma utopia, isso não é uma fantasia, isso é uma vivência que quando a gente experimenta, a gente percebe na hora a gente sabe que a gente está no caminho certo, que a gente está fazendo as escolhas certas e que a gente está vibrando na energia certa. Não precisa de um tempo para a gente chegar lá, a gente chega lá na hora que a gente está vivendo isso, porque quando isso aqui abre para a paz, para o amor, para a aceitação, para o acolhimento, todos os movimentos de prosperidade, de abundância, de crescimento e de desenvolvimento acompanham juntos. E é isso que a gente está buscando, é essa revolução do amor. Vamos ficar juntos nesse processo, viu? Uma excelente semana para todos nós, que a luz nos abençoe e que seja feita a vontade do Divino Criador. Fiquem bem e até mais. Namastê.